Pense e enriqueça, Napoleão Hill. Capítulo 12. A mente subconsciente. O 11º passo para a riqueza. Seja bem-vindo ao canal A Mente Cria Sua Vida. Se você chegou a este vídeo, foi por alguma razão. Então, se você gostar dele, se inscreve no canal e ativa o sininho. Assim você será avisado sempre que postarmos conteúdos novos. Curta, comenta e compartilha. Fique agora com o capítulo 12, A Mente Subconsciente, o 11º passo para a riqueza. O subconsciente é um campo de consciência em que todo impulso de pensamento que atinge a mente objetiva através de qualquer dos 5 sentidos é classificado e registrado e por meio do qual é possível lembrar ou resgatar ideias, como cartas arquivadas em um fichário. O subconsciente recebe e arquiva impressões sensoriais ou ideias de qualquer natureza. É possível incutir-lhe voluntariamente planos, ideias ou objetivos que você deseje transformar em seu equivalente físico ou financeiro. O subconsciente age primeiro sobre os desejos dominantes combinados a sentimentos e emoções, como a fé. Junte a isso as instruções apresentadas no capítulo sobre desejo, sobre as 6 etapas a serem cumpridas, mais a orientação acerca da elaboração e execução de planos, e compreenderá a importância dessa ideia. O subconsciente trabalha dia e noite. Em um procedimento ainda desconhecido, o subconsciente busca na inteligência infinita o poder pelo qual transforma deliberadamente desejos em seus equivalentes físicos, empregando para isso os mais práticos meios disponíveis. Ninguém consegue controlar por completo o subconsciente, mas é possível passar-lhe planos, desejos ou objetivos que desejamos concretizar. Leia novamente no capítulo sobre autossugestão Instruções para o uso do subconsciente. Muitos indícios fundamentam a crença de que o subconsciente é a conexão entre a mente finita do ser humano e a inteligência infinita. É o intermediário pelo qual se pode obter à vontade a força da inteligência infinita. O subconsciente contém o processo secreto pelo qual os impulsos mentais são modificados e transformados em seu equivalente espiritual. É o meio através do qual a prece é transmitida à fonte capaz de respondê-la. As possibilidades de esforço criativo aliadas ao subconsciente são estupendas, imponderáveis e inspiram respeito. Talvez por nosso pouco conhecimento do assunto, sempre que discuto o subconsciente, sou tomado por uma sensação de pequenez e inferioridade. O próprio fato de ser o subconsciente o meio de comunicação entre a mente pensante do homem e a inteligência infinita quase nos impede o raciocínio. Depois de aceitar como realidade a existência do subconsciente e compreender suas possibilidades como meio para a transmutação dos desejos em seu equivalente físico ou financeiro, você perceberá a importância das diretrizes apresentadas no capítulo sobre o assunto. Assim, entenderá o porquê das repetidas recomendações no sentido de esclarecer e registrar por escrito seus desejos e de persistir no cumprimento das instruções. Os 13 princípios são o estímulo para a aquisição da habilidade de atingir e influenciar o seu subconsciente. Não desanime caso não consiga na primeira tentativa. Lembre-se de que o subconsciente pode ser deliberadamente direcionado apenas pelo hábito,
conforme as instruções do capítulo sobre a fé. Você ainda não teve tempo para dominar a fé. Seja paciente, seja persistente. Algumas boas ideias apresentadas nos capítulos sobre fé e autossugestão serão repetidas aqui, para benefício do seu subconsciente. Lembre-se, o seu subconsciente é autônomo. Dispensa o seu esforço para influenciá-lo. Isso, naturalmente, sugere que pensamentos ligados a medo e pobreza, bem como todas as ideias negativas, atuam como estímulos ao subconsciente, a menos que você os domine, substituindo-os por outros mais desejáveis. O subconsciente não para. Se você deixar de alimentá-lo com desejos, ele vai buscar os pensamentos que vão ao seu encontro, resultantes da sua negligência. Já vimos que impulsos de pensamentos positivos e negativos atingem continuamente o subconsciente, vindos das 4 fontes mencionadas no capítulo sobre transmutação do sexo. Por enquanto, basta você não esquecer que vive ininterruptamente em meio a impulsos de pensamentos de todos os tipos, que atingem o subconsciente sem que você se dê conta. Desses, alguns são positivos e outros são negativos. A sua tarefa é interromper o fluxo de impulsos negativos, procurando deliberadamente influenciar o seu subconsciente por meio de impulsos positivos de desejo. Ao fazer isso, você toma posse da chave que abre a porta do seu subconsciente. E mais, assume tão completamente o controle daquela porta que nenhum pensamento indesejável consegue entrar. Tudo que o ser humano cria começa em forma de impulso de pensamento. Com a ajuda da imaginação, as ideias se reúnem, formando planos, e a imaginação, sob controle, pode ser utilizada para elaborar planos ou propósitos que levem ao sucesso em qualquer campo. Para ser transmutado em seu equivalente material, todo impulso de pensamento plantado de propósito no subconsciente deve passar pela imaginação e ser combinado à fé. A fé acrescida de um plano ou objetivo só pode ser submetida ao subconsciente por meio da imaginação. A partir dessas afirmativas, percebe-se que o uso voluntário do subconsciente exige a coordenação e a aplicação de todos os princípios. Ella Weller Wilcox traduziu em palavras sua visão do poder do subconsciente. Abre aspas. Não há como saber se um pensamento nos trará amor ou ódio, pois pensamentos têm vida, e suas asas graciosas são mais rápidas que as de um pombo-correio. Eles seguem a lei do universo. A criatura é da mesma espécie do Criador. Os pensamentos percorrem rapidamente o caminho de volta, devolvendo o que a sua mente criou. Fecha aspas. A senhora Wilcox percebeu que os pensamentos também marcam fortemente o subconsciente da mente, que lhes deu origem, servindo como ímã, padrão ou projeto que influencia sua transformação nos equivalentes materiais. Pensamentos são entidades, pois tudo que é material começa em forma de energia de pensamento. O subconsciente é mais suscetível à influência de impulsos de pensamento aliados a sentimentos ou emoções do que aos efeitos daqueles originados unicamente na porção racional da mente. Na verdade, não faltam indícios favoráveis à teoria de que apenas os pensamentos aliados à emoção exercem influência ativa sobre o subconsciente. Não é segredo
que a maioria das pessoas se deixa levar por emoções ou sentimentos. Sabendo-se que o subconsciente é mais fortemente influenciado por impulsos de pensamento combinados à emoção, é essencial familiarizar-se com as mais importantes das emoções. As principais emoções positivas são 7. As principais emoções negativas também são 7. As negativas se inserem deliberadamente nos impulsos de pensamento, o que garante sua entrada no subconsciente. As emoções positivas devem ser inseridas pelo princípio da autossugestão, nos impulsos de pensamento que o indivíduo deseja passar ao subconsciente. As instruções para isso estão no capítulo sobre autossugestão. Essas emoções ou impulsos de sentimento podem ser comparadas ao fermento na massa do pão, porque constituem o elemento ação que faz os impulsos de pensamento passarem do estado passivo para o estado ativo. Assim, é possível entender por que os impulsos de pensamento combinados à emoção exercem influência muito mais depressa do que aqueles criados pela fria razão. Nesse momento, você pretende influenciar e controlar o, abre aspas, público interno, fecha aspas, do seu subconsciente, de modo a incutir nele o desejo por dinheiro, a ser transmutado em seu equivalente financeiro. É essencial, portanto, que fique bem claro o método de abordagem a esse, abre aspas, público interno, fecha aspas. Você precisa falar o idioma dele, ou seu pedido não será ouvido. Ele entende melhor a linguagem da emoção ou do sentimento. Assim, vamos descrever as 7 principais emoções positivas e as 7 principais emoções negativas, de modo que, quando for transmitir instruções ao subconsciente, você possa lançar mão das primeiras e evitar as últimas. As 7 principais emoções positivas: desejo, fé, amor, sexo, entusiasmo, romantismo, esperança. Existem outras emoções positivas, mas essas são as 7 mais poderosas e as mais comumente utilizadas no esforço criativo. Domine-as, e elas só serão dominadas pelo uso, e outras emoções positivas estarão à sua disposição quando precisar delas. Lembre-se, mais uma vez, de estar lendo um livro cuja intenção é ajudar você a desenvolver uma, abre aspas, consciência de dinheiro, fecha aspas. Para isso, é preciso encher a mente de emoções positivas. Emoções negativas impedem que a pessoa seja consciente do dinheiro. As 7 principais emoções negativas a serem evitadas: medo, ciúme, ódio, desejo de vingança, ganância, superstição, raiva. Emoções positivas e negativas nunca ocupam a mente ao mesmo tempo. Umas ou outras devem dominar. É sua responsabilidade cuidar para que as emoções positivas constituam a influência dominante de sua mente. É então que a lei do hábito vem em sua ajuda. Adquira o hábito de vivenciar as emoções positivas e, com o tempo, elas dominarão de tal modo a sua mente que as emoções negativas não conseguirão entrar. Você só consegue controlar o subconsciente se seguir essas instruções ao pé da letra e continuamente. Basta a presença de uma única ideia negativa na mente consciente para destruir todas as possibilidades de ajuda construtiva do subconsciente. Se você costuma observar o que se passa em volta, certamente já percebeu que a maioria das pessoas só recorre à oração quando algo não vai bem ou, no máximo, cumpre um ritual,
repetindo palavras sem dar atenção ao que significam. Assim, por somente rezarem quando tudo o mais falhou, essas pessoas fazem a oração com a mente tomada pelo medo e pela dúvida. Essas emoções influenciam o subconsciente, que as transmite à inteligência infinita. Consequentemente, a inteligência infinita as recebe e deixa-se influenciar por elas. Quando você reza, com medo de não receber a graça pretendida, pode acontecer uma das duas situações seguintes: a prece não chegar à inteligência infinita, ou ter sido feita em vão. A prece pode resultar naquilo que se pede. Se você já viveu a experiência de receber uma graça pela qual orou, procure lembrar qual era o seu estado de espírito no momento da prece, e verá que essas palavras são mais que uma simples teoria. Vai chegar o tempo em que as instituições educacionais ensinarão a, abre aspas, ciência da oração, fecha aspas. Além disso, a prece poderá ser e será transformada em ciência. Nesse dia, assim que a humanidade estiver pronta e pedir por isso, ninguém se aproximará da mente universal com medo, pelo simples motivo que esse sentimento terá desaparecido, bem como a ignorância, a superstição e os falsos ensinamentos. O ser humano terá alcançado a condição de criança de inteligência infinita. Na verdade, uns poucos já obtiveram essa bênção. Se considera irreal essa profecia, observe o passado da raça humana. Há menos de 100 anos, o homem temia os relâmpagos, pensando serem sinais da ira de Deus. Hoje, graças ao poder da fé, a eletricidade fornecida pela natureza faz girar as engrenagens da indústria. Há menos de 100 anos, o homem acreditava ser o espaço entre os planetas apenas um grande vazio, uma extensão do nada absoluto. Atualmente, graças ao mesmo poder da fé, sabe-se que tal espaço é cheio de vida, da segunda mais intensa forma de vibração conhecida, abaixo apenas da vibração do pensamento. Além disso, o homem sabe que essa energia viva, pulsante, vibrátil, que permeia todo átomo de matéria e preenche cada nicho de espaço, conecta os cérebros de todos os seres humanos. Por que iríamos duvidar da capacidade que essa energia tem de estabelecer conexão entre qualquer cérebro humano e a inteligência infinita? Não existem postos para cobrança de pedágio entre a mente finita do ser humano e a inteligência infinita. O contato custa apenas paciência, fé, persistência, compreensão e o desejo sincero de comunicar-se. E mais, somente o próprio indivíduo pode estabelecer a comunicação. Atalhos são inválidos. A inteligência infinita não faz negócio por procuração. Apresente-se pessoalmente ou nada feito. Você pode comprar um livro de orações e repeti-las incansavelmente, até o último dos seus dias, em vão. Para chegarem à inteligência infinita, os pensamentos devem passar por uma transformação, o que só acontece no subconsciente. O método de comunicação com a inteligência infinita é muito semelhante às transmissões radiofônicas. Se você conhece o princípio da operação do rádio, certamente sabe que, para ser transmitido através do espaço, o som tem de ser, entre aspas, aumentado ou transformado em uma intensidade de vibração não detectável pelo ouvido humano. A estação transmissora pega o som da voz humana e a, entre aspas, mistura ou modifica,
aumentando a vibração milhões de vezes. Somente assim, a vibração do som pode ser transmitida através do éter. Depois dessa transformação, o éter capta a energia, cuja forma original era a de vibrações sonoras, e carrega até as estações receptoras de rádio, que a reduzem à intensidade inicial, permitindo que seja reconhecida como som. O subconsciente é o intermediário que traduz a oração em termos reconhecíveis pela inteligência infinita. Em seguida, apresenta a mensagem e transmite a resposta em forma de plano ou ideia para a realização do pedido. Compreenda esse princípio e saberá que as palavras de uma oração repetidas mecanicamente nunca servirão como meio de comunicação entre a mente humana e a inteligência infinita. Antes que a prece alcance a inteligência infinita, em apenas uma demonstração da teoria do autor, provavelmente é transformada de vibração de pensamento em vibração espiritual. A fé é o único agente conhecido capaz de dar ao pensamento uma natureza espiritual. Fé e medo não se dão bem. Onde um estiver, o outro não estará.